O grupo logo em seguida, ele teve uma retomada, ele teve uma, sabe, voltou a ter aquela consciência de que aquilo foi um momento, foi um episódio do campeonato. E tivemos logo em seguida foi o jogo do Santos. E naquele momento podia acabar com o nosso sonho, aquele livro podia pôr tudo de água abaixo, podia pôr tudo a perder. Em um jogo, trabalho de 5, 6 meses, e um jogo você apagava tudo, deletava tudo. Mas eu acho que o homem lá de cima tinha mostrado, traçado o dedo, esse time é o campeão. Vai cruzar na grande área, o Imperador pede, subiu, Adriano testou, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! E tivemos logo contra o Santos a resposta rápida, a resposta que nós precisávamos, que o torcedor precisava. Então foi tudo muito rápido e tivemos a retomada do campeonato. Voltamos a estar no par, voltamos a estar na briga de novo. Eu acho que isso foi importante, que é a vitória do Santos. O jogo-chave da conquista de 2009 é o jogo da vitória de 3-1 sobre o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Aquele jogo deu a certeza de que o Flamengo estava no rumo do título. Eu acho que era meio improvável a conquista do título antes daquele jogo. Complicado, desde a nossa chegada em Belo Horizonte. O pessoal não deixando a gente dormir à noite, soltando fogo lá no hotel, 3 horas da manhã. O estádio cheio, né? O Atlético de alguma forma ainda tinha alguma possibilidade de ser campeão, então a torcida, existe uma rivalidade muito grande entre Flamengo e Atlético, que vem lá dos anos 80, todo mundo sabe disso, enfim. E eu coloquei para eles um exemplo, que eu tinha jogado lá, já tinha jogado dentro do Mineirão com 80, 90 mil pessoas, né? E naquela época, e tinha saído ali com a vitória, e procurei passar para eles que o torcedor, ele está ali, mas ele não entra em campo, ele não participa diretamente do jogo, que ali dentro são 11 contra 11. Ali enfrentamos com 100 mil, 120 mil pessoas, empurrando o Atlético, e nós tínhamos saído com um resultado positivo, que eles também podiam fazer isso, que eles também podiam sair dali com a vitória. Vai cobrar pela esquerda, 0-0, garotinho. Bateu, pede pelo alto, tentou direto, escanteio, a bola entrou. Gol! Driblou na primeira, chutou, o Maldonado entrou. Tem cruzada aí, a bola entrou certinho. E aquele momento foi um momento muito bom. E no momento que eles começaram a dar pressão, né? Começaram a dar pressão, fizemos o terceiro gol, que foi a cabeçada do Adriano com a jogada do Ferro, pela direita. É na direita, cruzamento pelo alto da área, Adriano de cabeça entrou. Naquela altura, se o Atlético nos vencesse no Mineirão, ele seria o líder do campeonato. E tiramos a eles de novo a oportunidade de ser o líder, e dali o Atlético despencou. Mas acho que aquela vitória sobre o Atlético Mineiro deu, a partir dali, a certeza de que poderia ser possível realizar esse sonho, né? E o Náutico jogava a vida, né? Jogava a vida ali, que aquele jogo ali, se ganha, ele tinha esperança de se manter na primeira. Se perde, ele estava ali, era o rebaixamento. E era um jogo difícil. Ganhar do Náutico lá dentro, a gente sabe que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa ingrata para qualquer time que vai lá. Gol mais feio da minha vida, de canela, de pontarilha, não sei o quê. Mirei ela, mas se tivesse acertado o goleiro ia pegar. O corte da zaga, Adriano dominou, queimou, tocou, atrasou, Léo Moura tirou, defendeu, vai entrando, entrou. E o time todo teve consciência que se atacasse pelo lado direito e escutasse o Andrade ia dar certo. Foi o que aconteceu. Atacamos pelo lado direito. Ele tentou na grande área, cruzou, Adriano escorou, entrou. Gol!
A gente não pode de maneira nenhuma levantar nossos pezinhos, tem que botar nossos pés no chão. Próximo jogo em casa contra o Goiás, espero que vai ser bacana, pequena para a torcida. Sabe que se a gente vencer o jogo de 1-0, nós vamos assumir a liderança do campeonato. Eu acho que houve uma ansiedade muito grande naquele jogo do Goiás. Não dormi aquela noite, ficava comentando com minha esposa, ela tentando me acalmar em casa, mas o lance não saía da minha cabeça porque quando eu cheguei em casa, aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Dava para eu tocar para Adriano? Era para eu ter chutado rasteiro? Ou eu chutei bem? Entendeu? Aí fica aquela dúvida. Então todos esperavam que aquele momento o Flamengo vencesse aquele jogo e se tornasse o líder do campeonato. Então, queira ou não, houve uma certa frustração. O Goiás poderia vencer o São Paulo lá, pela partida que fez contra a gente. Se ele repetisse aquela partida, principalmente jogando em casa, ele teria muita chance de vencer o São Paulo. E ele sabia que a gente tinha que fazer a nossa parte, que era vencer o Corinthians. Eu acho que tudo aconteceu na hora certa. Ele tem um processo infeccioso no pé, por causa de uma bolha. A gente sente que essa bolha até domingo não vai ter condições de se recuperar, então nós estamos tirando o Adriano da partida do próximo domingo. É difícil ficar sem o Adriano, é difícil, mas também não podemos sacrificar o jogador. Ele estava muito sentido, muito chateado, até porque a gente viu o esforço dele que estava fazendo para poder ir para o jogo contra o Corinthians, né, cara, com o pé, com aquela bolha enorme, e ele estava querendo, foi pro treino, queria viajar com a gente, queria até o último minuto tentar, né, cara, entrar em campo, mas a gente via a dificuldade que estava, né, cara, e acabar prejudicando ele. Houve muitas especulações naquele momento em relação ao Adriano, em relação ao que ele pesava para o grupo, né, a importância dele para o grupo, mas aquele grupo estava fechado, era um grupo fechado, sabe? A gente sabia que a importância do Adriano, mas a gente sabia que com aquele grupo que estava ali, a gente podia obter o resultado, podia conseguir o resultado. E ele incentivou a gente de uma maneira diferente, né, cara? Ele falou que estava com a gente lá, de coração, ele não estava de corpo, mas com certeza ele estava de coração e de alma lá com a gente, foi isso. Jogou por ele, a gente sabia que a mídia, a imprensa, enfim, estava tudo em cima dele naquele momento, a gente sabia que se a gente perdesse o jogo, a gente estava prejudicando um amigo nosso. Fechamos, vimos isso, assimilamos isso, colocamos na cabeça que a gente tinha que vencer por ele, e foi o que deu. Acabou que a reta final acabou sendo emocionante, exatamente porque em determinado momento aquilo virou verdade. As pessoas começaram a fazer as contas, não dá para ser campeão, por incrível que pareça, dá para ser. Olha a falta cobrada com pressa para Zé Roberto. Olha o gol! Marcação, o goleiro atirou, entrou! Flamengo! Vai na linha de fundo, empurrada, é pênalti! Vai autorizar o árbitro. Correu o Léo Moura, caminhou, apontou, atirou, entrou. Flamengo! O Ronaldo Angelim é aquele jogador que eu conheci alguns no meu tempo de garoto. É aquele jogador que ele é torcedor do clube, ele faz questão de jogar, ele faz questão de se comportar como um torcedor, né? Ele se dedica à causa. Porque eu sou Flamengo de coração, eu quero ver o melhor pro Flamengo. Então, independente de qualquer coisa, eu quero que o Flamengo vença. Eu não tenho vaidade comigo, minha vaidade é o Flamengo ganhar. O Flamengo ganhando, aí pronto, é a minha vaidade. Para ele, a vitória é mais importante que para os outros, porque ele veste efetivamente a camisa. Eu soube que ia operar a perna, tanto que o doutor ainda foi cauteloso, não falou nada para mim, falou só que ia ter que fazer uma cirurgia. E depois, quando foi feita a cirurgia, foi que ele veio falar para mim que eu corri o risco de ter amputado a perna e ter parado de jogar futebol ali.
Foi uma das maiores tristezas que eu tive assim, foi quando eu fiz essa cirurgia, porque ela realmente me preocupou muito. Se eu amputo minha perna, eu não sei nem se hoje eu estaria aqui contando história, né? A semana foi uma semana longa e já havia um clima de festa, o clima de festa no Rio de Janeiro, né? É aquela semana já de campeão, e a gente sabe que o torcedor pode entrar nesse clima, mas nós profissionais, os jogadores, a gente tinha que estar alheio a tudo isso, porque a gente sabia que a coisa não era bem assim. A gente tinha que trabalhar forte durante a semana, independente de como o Grêmio ia vir. Até então, no início de semana, a gente não sabia como o Grêmio viria com o titular, viria com o time reserva, né? Qual a postura que o Grêmio ia ter dentro do jogo. A gente ficou na Grande Comari, né? Lá o tempo todo, e o ano passava, e aquela ansiedade para chegar o momento logo do jogo. Estava bastante ansioso, sabia que era só uma vitória que a gente conseguiria colocar o nosso nome, né, cara, na história do Flamengo. Quando ela bate uma coisa nela assim, ela fica insistentemente me falando. E parece que as palavras têm poder, né? Então, toda hora que eu falava com ela, fica tranquilo, rapaz, na final tu vai fazer um gol. Nós fizemos 10, 12 jogos, foram decisivos, foram jogos decisivos. Aquele jogo, esse é uma decisão. Chegava no próximo jogo, eu não tinha nem mais o que dizer para eles. Esse também é mais uma decisão, afinal. E queira nisso, te cria um desgaste. Há um desgaste emocional muito grande. A ansiedade batia, a gente conversava, procurava jogar carta, videogame, conversar até tarde para ver se a hora passava. Mas nada de passar, cara. O homem lá de cima, né, ele sabe as coisas que ele faz, entendeu? Não adianta você querer se estressar antes. Você tem que aguardar e ver, acreditar até o final, né? Havia uma pressão muito grande em cima do Grêmio, principalmente das equipes de São Paulo. Começou a fazer uma pressão grande que o Grêmio iria entregar o jogo. Não gosto de tocar nesse assunto, mas vamos falar. Não interessa se o Grêmio vai entregar, se o Grêmio não vai entregar, se ele vai entrar com o time misto, se ele vai entrar com o time reserva. O que interessa é o Flamengo entrar em campo e jogar como o Flamengo. Nem existe essa de vai entregar o jogo, ninguém vai facilitar pra gente. Não facilitaram as 37 rodadas anteriores, não vão facilitar agora. Ser Flamengo e ser Urubuzada é amor incondicional, então independente do resultado, nós vamos ter que estar lá junto mesmo, então cada partida é uma batalha, cada partida vamos confiar. E se não fosse difícil, não era Flamengo. Tudo com o Flamengo é mais difícil, é pra ter mais emoção. É o hexacampeonato. A festa é as nossas bandeiras, como sempre foi.
Não importa como, tínhamos que vencer. Aquela história do Flamengo, né? Vencer ou vencer, não importava como. Tinha que saber que tinha que sair com um resultado positivo. E isso acabou trazendo ainda mais responsabilidade para a gente. A nossa responsabilidade aumentou, a nossa obrigação de vencer, ela aumentou. Porque o Grêmio era um time flanco atirador. Eles vinham como flanco atirador, não buscavam mais nada. Só competia nosso time a vencer aquilo.
Pela primeira vez eu vi Andrade chateado, né, com a equipe, porque nós realmente não jogamos nada. Ele deu uma bronca, mas foi uma bronca sadia, uma bronca que o grupo estava precisando, nada de desrespeitar nenhum jogador, ninguém. Que parecia que nós estávamos jogando para cumprir tabela e o Grêmio que vinha fazendo a final de campeonato. Então a gente tinha que ter outra atitude, tinha que ter outra postura se a gente quisesse realmente ser campeão. E aí ele começou a xingar meio campo, defesa, falou que nosso meio campo não estava pegando ninguém. Quem tem que ter uma iniciativa somos nós. E não parece que o Grêmio está jogando uma final e nós estamos olhando o Grêmio jogar. Então a gente tem que mudar isso. Se nós queremos ser realmente campeão, nós temos que mudar essa postura nossa. E nós jogadores ali, depois